Antes de assistir o anime da Nagatoro, eu tinha minhas dúvidas se eu ia gostar, pois eu ouvi que esse era um anime sobre uma vilã, sobre uma garota que fazia bullying com o senpai dela. Daí eu pensei, pô, acho que eu não vou gostar, pois eu particularmente odeio ser menosprezado ou insultado. Tem gente que gosta, tem gente que se excita com isso e tudo bem, mas essa não é minha praia. Bom, mas como eu tenho o princípio de não julgar um anime pela capa e não deixar opiniões preconcebidas ditarem a minha experiência, eu fui assistir para eu ter a minha própria opinião. Daí eu fiquei surpreso, porque eu gostei. Pra mim, por enquanto, tá um anime nota 7. E eu adorei a Nagatoro. Mas o que mais me surpreendeu é que quando eu assisti, eu pensei, ué, mas não era um anime sobre bullying? Cadê o bullying? Não tem. Eu não sei no mangá, mas nos 2 primeiros episódios não teve. Como assim não teve? Ela tá claramente maltratando ele. Ele até chorou no primeiro episódio. Meu Deus, tadinho desse garoto. Hoje nós vamos aprender a diferença entre texto, contexto e subtexto, 3 elementos essenciais na análise e escrita de qualquer obra. Ou seja, esse vídeo faz parte da nossa série de criar e analisar mangás, que vai aparecer no card aqui em cima, caso você não conheça. Então já deixa o like e vamos nessa! A fórmula básica da maioria das histórias é: um personagem quer algo, mas tem um ou vários obstáculos o impedindo de conseguir esse algo. Esse embate entre o desejo do personagem e o obstáculo que ele tem que enfrentar é o que chamamos de conflito. Tem vezes que o personagem diz claramente o que ele quer. Eu quero ser Hokage. Eu quero acabar com o demônio que matou minha família e salvar a minha irmã. Mas, outras vezes, o personagem não diz o que ele realmente quer. Pois tem vezes que nem mesmo ele sabe exatamente o que ele quer. Daí, cabe a nós, público, perceber o que o personagem quer. Mas não se trata de um jogo de adivinhação. O personagem deve querer X? Não, mas com esse rostinho aí, deve ser Y? Não é assim. O autor nos mostra o que o personagem quer por meio de pistas. E uma das maiores pistas, tanto nas histórias quanto na vida real, é o que chamamos de subtexto. Renan, você está feliz hoje? Sim, estou muito feliz. Renan, você está feliz hoje? Sim, estou muito feliz. Nas 2 respostas que eu dei, o texto foi o mesmo, mas tem uma grande diferença entre elas. Isso porque na segunda resposta, o subtexto era diferente do texto. Apesar de eu ter dito que eu estava feliz, o meu tom de voz e a minha expressão indicavam que, na verdade, eu não estava feliz. Renan, você gostou do presente? Claro, eu adorei. Gostei muito. De novo, o texto foi afirmativo, mas o subtexto foi negativo. Por que eu tô explicando isso? Porque acontece que nesse anime, o pessoal confundiu o texto com o subtexto, ou melhor, ignorou completamente o subtexto e só olhou pro texto. Olha as coisas terríveis que ela tá falando pra ele, meu Deus do céu! Daí entramos em outra coisa. Vimos texto, subtexto e agora vamos falar do contexto. Se eu chego pra um amigo e falo, mano, tu é doente, como é que tu levantou 200 quilos assim? Eu chamei ele de doente. Mas isso foi pra ofender ele ou é porque nós temos uma intimidade? Tem um contexto por trás da minha fala. Ué, mas a Nagatoro e o senpai não têm essa intimidade, então por que ela fica falando essas coisas pra ele? Eu vou responder isso com uma opinião feminina. No Japão, tem uma artista chamada Toromi. Essa mulher é não só uma seiyuu, ou seja, uma dubladora, como também uma cantora e uma ilustradora de design de personagens. Eu tô falando dessas coisas, essas informações sobre ela, pra você saber que ela é hiper familiarizada com o mundo dos animes e das personagens femininas. No livro Demoi Manifesto, ela diz: garotas são tímidas quanto a revelar seus sentimentos, mas querem ser ouvidas. Então, elas acabam falando coisas mais sobre os garotos que elas gostam. Elas não conseguem encarar como realmente se sentem. Então, ao invés disso, elas atacam. Obviamente, essa frase não descreve todas as garotas do mundo, mas descreve perfeitamente a Nagatoro. Como ela não admite que ela gosta do senpai, ela fica provocando ele para que ele tome uma atitude. Ela não está provocando ele porque ela quer humilhá-lo, porque
porque ela quer que ele se sinta mal, porque ela tem prazer em fazê-lo sofrer. Não. Ela está fazendo isso porque, na verdade, ela gosta dele. Apesar dela bancar a garota experiente e ousada, ela, na verdade, não é assim. Tanto que ela nem consegue ser direta. Por isso ela fica provocando e atiçando. O texto dela é: Senpai, você é virgem, você é ridículo, ninguém nunca ficaria contigo. Já o subtexto dela é: eu gosto de você, me pega gostoso. Ela não é uma pessoa má, ela não quer que ele se sinta mal, ela só não sabe como chegar nesse cara específico que ela está interessada. Pensando bem, ela é uma garota completamente normal, pois quando a garota está interessada, dificilmente ela é direta. Mas garotas diretas, vocês são as melhores. Ao invés de ser direta, a garota olha pra você, ri do que você fala, mexe no cabelo, ou seja, ela manda sinais e pistas de que ela tá interessada, que ela quer que você tome uma atitude. Ela só não vai falar: tu vai me pegar ou tá difícil? Hello, eu quero ficar contigo. Ela não fala. E muitas garotas fazem exatamente o que a Nagatoro faz. Ficam provocando, se fazem de difícil, dizem uma coisa, mas que significa outra. Ou seja, ficam tentando gerar uma resposta no cara, instigando para que ele chegue nelas, porque elas mesmas não vão chegar. Elas querem que a gente chegue. Se alguém ainda não tinha percebido que ela gosta dele, no segundo episódio isso fica ainda mais evidente quando ela ignora os garotos que dão em cima dela. Por que ela não provocou eles como ela faz com o senpai? Por que ela não insultou eles? Porque ela não tem o mínimo interesse neles. Por isso ela cortou o papo. Com o senpai é diferente, pois tem o quê? Tem o quê que a gente aprendeu no vídeo de romance? Tensão sexual. Já com esses caras tem? Zero. Nada. Pro protagonista, o senpai, pode parecer que ela tá fazendo bullying, mas isso é porque ele é virgem demais, ele não entende, né? Ou seja, não tem a mínima experiência, não tá sacando qual é a dela. E na moral, a Nagatoro ganhou meu respeito no segundo episódio, quando ela falou que a música do cara era vazia. Meu Deus, minha nossa senhora. Eu me senti muito representado, porque não é isso que eu falo toda hora. Faltou verdade. Ela falou a mesma coisa com outras palavras. E isso também mostrou como a Nagatoro não é uma garota superficial. Nada contra garotas superficiais, cada um seja do jeito que quiser. Eu sou, sabe, liberdade aí. Mas a amiga dela basicamente falou: esses caras são gatos, fique com eles. Mas a Nagatoro não gostou deles, porque faltou verdade neles. Eles ficam: ai, olha como eu fiz essa música sofisticada, eu sou muito inteligente. Eles ficam tentando aparecer e ela percebe que é tudo fachada. Ela gosta do senpai por quê? Porque apesar de ser tímido e inexperiente, ele é muito mais honesto que esses caras. A diferença é que ele é desajeitado. Já esses caras não. Esses caras são falsos. Eles falam qualquer coisa pra pegar garota. E a Nagatoro não é besta. Antes de continuar, deixa eu perguntar rapidinho. Você já pensou em desenhar seu personagem favorito? A gente sabe que vendo os animes, muita gente sente vontade de desenhar seus personagens favoritos ou criar suas próprias histórias, mas muitos não têm a sorte de ter um curso próximo de casa ou a grana para isso. Por isso, uma ótima sugestão é o método Fanart 3.0 da Mayara Rodrigues, que é por videoaula e te ensina a desenhar do zero. O canal dela já passou de mais de 1 milhão de inscritos, pra você ver como é que o curso dela é um sucesso. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E quem comprar, tem 7 dias de garantia. Se não gostar, pode pedir o dinheiro de volta. Então, checa aí. Vamos voltar e falar mais um pouco sobre subtexto. O desejo dos personagens é expresso através do subtexto. Como vimos, o subtexto tem a ver com o tom de voz, a expressão facial. Mas peraí, Renan, e num livro? Como a gente percebe o subtexto se nós não estamos vendo os personagens e as expressões e o tom de voz que eles estão usando? Então, o subtexto também é expresso por meio das ações e comportamentos que aquele personagem está exibindo. Se eu escrevo: João correu à procura de Júlia. Ele procurou e quando finalmente a encontrou, ela estava beijando outro garoto. João perdeu o ar por um instante. Seus olhos se arregalaram. Júlia então repara nele e acena para ele. O corpo de João parecia pesar 1 tonelada, mas de algum jeito ele conseguiu levantar o braço e acenar de volta, com um sorriso sem graça. Vimos que ele deu um sorriso para ela, mas isso significa que ele estava feliz? Não, pois o subtexto e o contexto mostram uma coisa bem diferente de felicidade. Os comportamentos que ele exibiu mostram que foi um choque. Da mesma forma, apesar do senpai ficar reclamando e dela ficar falando coisas mais pra ele, toda hora nós vemos o rosto dos dois vermelhos. Porque a verdade é que ele gosta dela e ela também gosta dele. Ou seja, não é um contexto de bullying, mas sim de dois virgens que não sabem como finalizar o negócio. O quê? Ou vocês acham que a Nagatoro também não é virgem? Tão inocentes, tão puros e imaculados. Mas como você afirma uma coisa dessas? Você leu o mangá pra saber disso? Não, eu não li.
É só que o contexto está dizendo isso. A amiga dela até perguntou: Nagatoro, você não gosta de garotos? Por que ela perguntou isso? Porque a Nagatoro nunca tá com ninguém. Não porque ela é tapada, mas sim porque ela não se interessou por ninguém até agora. Isso é de novo o pessoal só olhando pro texto. Nossa, como a Nagatoro é má. Não. Nossa, como a Nagatoro... a Nagatoro com certeza tem muita experiência. Não. Mas, obviamente, ela não é tímida e desajeitada como o senpai dela, óbvio. Ela é tipo a Ozaki, só que com muito mais atitude. Daí fica parecendo que ela é a garota super poderosa, experiente. E eu acho a Ozaki um amorzinho. Mas a Nagatoro me conquistou bem mais por ter feito a mesma reclamação que eu sempre faço. Faltou verdade, o cara não se esforçou. Eu falei exatamente isso no vídeo de Kaifuku. Ela repetiu as minhas palavras, na moral. É isso aí. Verdade nessa... Droga. Se você não viu o meu vídeo sobre verdade, vai aparecer no card aqui em cima. E, gente, pra finalizar, na análise de uma cena, o texto costuma ser o menos importante. Priorize o contexto e o subtexto. Ei, você tá irritado? Não tô irritado não. Se você ficar levando tudo ao pé da letra, você vai perder o real sentido das cenas e das situações na vida real. Lembre de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sininho. Posto um vídeo novo toda semana. Considere me apoiar no Catarse, tá o link aqui embaixo na descrição. E me diga o que você tá achando desse anime. Valeu!